Não é vereador e prefeito que custa caro aos cofres públicos. São a qualidade deles. Hoje, meu entrevistado é o Borgo, vereador aqui de Bauru. Tudo bem, Borgo? Tudo bem, obrigado. Obrigado, Ed. Um prazer estar aqui prestando contas do nosso serviço para a população que acompanha. A gente tem feito aí o máximo possível para honrar a confiança depositada em nosso mandato e na eleição. É um prazer estar aqui. Diretamente aqui do Dual Coworking, na zona sul de Bauru, que nós ficamos no lugar. Mas eu gosto mais do outro lado, viu, Paulo? Vamos mudar o estúdio agora. Tô zoando. Começando mais esse programa, num alto astral. Sexta-feira, estamos gravando uma sexta-feira. Eu gosto das sextas-feiras, é o dia que eu espero a semana toda, porque chegue logo. Agradecer a Eficaz Mídia. A Eficaz Mídia tem o maior mobiliário urbano do interior de São Paulo. Ela fica aqui em Bauru e Agudos e tem todos os pontos de ônibus da cidade. Se você quer estampar a sua marca pela cidade, você tem que falar com a Eficaz Mídia. E a FACOP, a Faculdade do Centro de Odontologia do Centro-Oeste Paulista, que, assim como nós, é a maior. A FACOP, ela tem o curso de odontologia noturno, que é um diferencial, além de mais de 50 pós-graduações na área. Então, você que é dentista e quer se especializar, é na FACOP que você tem que ir, certo? E além de ser uma referência na América do Sul. Eu gosto muito, porque eu vou nos bares aqui em Bauru e sempre tem alguém falando espanhol. Vou conversar, porque está fazendo curso na FACOP, Paulo. É incrível. É sempre assim. Agradecer a Pureza Filmes, que montou tudo isso daqui pra gente. E faltou algum recado? As rádios, claro. Real FM, Cultura Regional e a TV Brumais, todas parceiras nossas, em todos os lugares você escuta ou assiste o Além dos Outdoors, porque a gente é forte, Paulo, tá em todos os lugares. Além, é claro, que você deve ter assistido a gente, pode ouvir em todas as plataformas de podcast que existem, Spotify, Apple, Google, ou também aqui no nosso YouTube, certo? Dito todos os recados, vamos começar o papo com o Borgo. Por que ser vereador? Você é advogado, você é bem-sucedido advogado. Vou entrar para a política. Verdade, eu estou no meio político desde os meus... Eu participei da primeira campanha política aos 14 anos de idade. Era um amigo do meu pai que se candidatou e eu ajudei na campanha. Aos 16 anos eu me filiei no PSDB, que não era esse PSDB de hoje. Na verdade tem o Teatro das Tesouras, que o Olavo de Carvalho, o professor Olavo, deixou bem claro nisso, mas naquela época, quando entrei, nós entendíamos que era uma opção ali, uma contradição à esquerda, ao PT, enfim. E de lá eu fiquei 17 anos no PSDB, depois eu me filiei ao PTB, a convite do Toninho Gimenez, que foi vice-prefeito aqui em Bauru, pessoa que eu gosto demais do Toninho. Só ouvi falar bem desse Toninho. Não conheço, Toninho, nunca conheço. Toninho tem um coração violento. Uma coisa... É uma pessoa... É difícil achar alguém... Aliás, eu não sei quem que seja contra, que não gosta do Toninho. Ele é uma pessoa sensacional. Tenho uma amizade, um carinho muito grande por ele. Eu estava no PTB, assumi a diretoria de limpeza pública da Indurb. Eu acabei articulando a eleição do Gazeta com o Toninho. Inclusive foi uma situação interessante que eu fui para o PTB, aí quando eu acordei o que acontecia no PSDB daqui de Bauru, Pedro Tobias, enfim, não é o mérito, não é o foco aqui, mas eu falei assim, bom, eu não quero, na próxima eleição, estar no mesmo partido, na mesma coligação que o PSDB. E ali eu fui fazendo ali umas certas costuras que o Toninho me deixou muita vontade para trabalhar o PTB aqui em Bauru, e ali tinha ali um grupo na cidade de Bauru que não queria o Gazeta, e eu, algumas das pessoas daquele grupo, eu via que não era interessante para Bauru. E ali a gente começou a trabalhar um projeto para o município. Logo que nós ganhamos a eleição, eu disputei a eleição para vereador, tive 550, 580 votos. Não entrei, né? Foi muito pouco.
No que montou o governo, eu assumi a diretoria de manutenção e modais da Endurbe e logo em seguida a diretoria de limpeza pública. Fiquei 1 ano e 3 meses e aí fui para a Secretaria das Administrações Regionais, né? E ali, graças a Deus, foi um trabalho bacana, um trabalho marcante na cidade, só que chamou a atenção de alguns vereadores da legislatura passada que fizeram ali um trabalho junto com o prefeito e me derrubaram da SEAR. Graças a Deus, tá? Seguindo sempre a minha fé, a minha convicção, a honra, a moral acima de tudo, mas eu entrei na Câmara e quem trabalhou para me derrubar não entrou ninguém, não só na Câmara como na Prefeitura. Mas, sintetizando a pergunta que você me fez, desde moleque eu sempre tive o inconformismo, sabe, de não aceitar a situação, as coisas erradas, tanto é que eu fui para a área do direito, eu sou advogado, atuo na área criminal. Então eu não aceito aquela situação do jeito que está. Se tem alguma coisa errada, está dentro da minha alma querer brigar, querer enfrentar, querer acertar, querer trabalhar. E ali eu fui desenvolvendo durante todo esse tempo na área política. E no caso da vereança, que é o que está mais próximo aqui do município, pela cidade. Eu morei 1 ano e meio em Belém do Pará. Eu fui a trabalho para Belém e confesso que chegou a me dar depressão, sabe, de ficar longe da cidade. E aqui a gente conhece todo mundo. A minha família, a família Borgo aqui, Penteado Borgo, mas vem também da minha avó, da família Trevisan. Nós estamos na 5ª geração. Os meus bisavós eram daqui de Bauru, meus avós, meus pais, meus filhos. Então, quer dizer, eu tenho um amor por essa cidade violenta. Quando eu fiquei em Belém, eu fiquei 1 ano e pouquinho lá, me deu tristeza. Eu tenho que voltar para a minha cidade. E a vereança é uma forma de a gente conseguir contribuir. Sim. A competência de um vereador constitucional para a gente poder propor projetos, para a gente lutar pelo município é muito pequena, porque a maioria das matérias legislativas ou vem da área federal ou o que cabe ao município compete ao executivo. Então sobra muito pouco aqui para a gente no município. Mas trabalho não falta. Nós estamos hoje numa sexta-feira, saindo daqui, eu tenho uma reunião com os motoristas de ambulância, do pessoal da saúde, e nós vamos também até mais tarde. Depois tem uma outra reunião, amanhã também de novo. Então é isso que move. No final do ano passado, no meio do ano passado, em plena pandemia, nós tivemos esse problema com o governador João Dória aqui em Bauru. O Dória, desculpa, mas ele foi tão canalha, sabe? Um governo assassino, um governo malandro, que ele me corta em janeiro de 2021 12% das santas casas, entidades filantrópicas e fundações. 12% na área da saúde, que ele me corta do orçamento em plena pandemia. As pessoas morrendo. Ao invés de agilizar para abrir o HC, o Manuel de Abreu, não, fecharam as portas, 29 leitos do hospital de base. Tudo isso foram questões que eu acabei denunciando. E aqui em Bauru, esses 12%, que foi para o estado de São Paulo inteiro, aqui impactou em 24 milhões na saúde. Sabe? Centenas e centenas de procedimentos foram encerrados, cirurgias, consultas, e as pessoas morreram. Aqui em Bauru, 181 pessoas morreram porque não conseguiram chegar a um leito de UTI. Sabe? Então, por isso que eu falo, é um governo assassino. O meu pai morreu. Meu pai, com 65 anos de idade, no final de 2020, logo após a minha eleição, não foi por causa dessa portaria, que foi 2 meses depois que ele cortou essa verba, mas já vinha de uma má administração na saúde. Meu pai morreu vomitando sangue, mesmo com decisão liminar. Eu já estava eleito, mas eu fui atrás da justiça, consegui a ação judicial, a reiteração da ordem judicial, e meu pai, que era uma das pessoas que eu mais amava nesse mundo, conversava com meu pai 10 vezes por dia, todo dia eu ia na casa dele. E eu perdi meu pai por essa política criminosa na área da saúde. Tá? Então, por isso que eu tenho, além dessa vontade de fiscalizar, eu tenho sim um aspecto muito negativo do governo Dória. Mas o que nós fizemos? O vereador ele pode fazer alguma coisa nesse sentido? Às vezes, muito pouco. Peguei o vereador Meira e falei, Meira, vamos entrar com uma ação popular pedindo um hospital das Forças Armadas aqui em Bauru, precisando de lei de UTI. Eu nunca saí, era o que estava ao nosso alcance. E isso eu não fiz como vereador, eu fiz como cidadão. Porque a ação popular, qualquer cidadão pode entrar, precisa de um advogado, tá? Tem que ser cidadão. E nós entramos com essa ação, não conseguimos o Hospital das Forças Armadas, mas conseguimos R$2 milhões, que conseguiu custear 10 leitos de UTI durante 3 meses. Quer dizer, isso aí acabou salvando um monte de vidas. Inclusive, quando terminou o dinheiro da nossa ação popular, porque o leito de UTI era R$ 2.600 por dia, esse é o preço, pela nossa ação popular,
conseguimos pagar 1.600 por leito. E o município complementava com 1.000. Certo. Quando chegou no final de 2021, que acabou o dinheiro, não tinha mais essa questão da nossa ação, a prefeita foi lá e cortou também a parte dela, fechando os leitos de UTI. Quer dizer, não podia, a gente já tinha ajudado com 2 milhões. Iria competir, ele caberia ao município continuar com esses leitos. A prefeita me cancela esses leitos, impactando em mortes de mais pessoas. O secretário municipal de saúde já foi trocado, né? Já. O doutor Orlando, agora a doutora Alana, que assumiu no começo Foi um fato até interessante, que nós estávamos acompanhando a troca ali da Organização Social de Saúde, e ali a prefeita tinha desaparecido do município na virada do ano. E aí eu fui levantar que, na verdade, ela tinha ido viajar, foi para a Europa, no dia 29 de dezembro, voltando no dia 4. Ela falou que eu tinha mentido, tinha sido uma fake news, até que eu falei para ela, apresenta o passaporte que eu renuncio à Comissão de Saúde. E a gente está esperando até agora. Na verdade, ela estava na Europa, só não sei fazendo o quê. Borgo. Você é parente dos Borgo de Jaú? Tem um parentesco. Quando a família quando veio para o interior, isso há muitos anos, veio uma parte para cá e uma parte foi lá para Jaú. Eu acho que o sangue ficou o mesmo, viu? Porque tem um vereador Borgo lá. O Zé Carlos. Ele é meu amigo. E nossa, muito assim, aguerrido também, lutador. Você sabe que quem eu conheço lá de Jaú é o Zé Carlos. Inclusive, com certeza ele vai assistir o programa. Um abraço pro Zé Carlos, que eu tenho amizade com ele, apesar de vê-lo muito pouco, né? Mas é quem eu conheço ali da ele família. Me chama pelo sobrenome, Rosseto. Ele fala assim, Rosseto, onde você precisar do PDT, tá com você. Fica sossegado. Zé Carlos deve estar no 5º, 6º mandato, ele é antigo, né? Nossa, é histórico lá, é uma figura. Como tá a cidade? É uma pergunta ampla, tá? Como o bauruense tá... Eu sei que... Eu sigo algumas páginas da cidade, apesar de não ser daqui, eu fico vendo assim... O povo parece que está meio triste. Você sente a população triste. Por que isso? A cidade está boa? É o pessoal que está precisando tomar Rivotril ou a cidade está ruim? Como que está? Em que pese a fiscalização do legislativo, sabe? Não só... Aqui eu não falo só do meu trabalho. Graças a Deus, aí um ano e pouco de mandato, eu já apresentei 13 projetos de leis, aprovei 5 leis no município de Bauru, acredito que sou o vereador que mais apresentou projetos e aprovou leis isso é importante. No primeiro ano de mandato. Inclusive, uma delas, tem gente que adora, tem gente que não gosta, mas foi a questão da não obrigatoriedade do passaporte sanitário, do passaporte vacinal, para que o poder público não possa obrigar a apresentação desse passaporte. Esse projeto foi de minha autoria. Apresentei pela Comissão de Saúde, mas foi eu que apresentei. Conseguimos 3.200.000 reais, 2 milhões só nessa ação popular que eu entrei, mais emendas nós conseguimos. Ontem mesmo estive com um amigo, o Sargento Nery, que é deputado estadual, trouxe aqui pra gente 200 mil reais, que é um kit da Defesa Civil, 90 mil reais para Sorrir de emenda que ele conseguiu. Então é o que a gente vem tentando fazer. 2 comissões especiais de inquérito, uma da SEI da pandemia, que eu fiz o requerimento e fui o relator, e agora a extra SEI da educação, que eu também fiz o pedido e sou o relator. Então, quer dizer, venho trabalhando com meus colegas. Certo. Agora, a fiscalização tem bastante, mas depende do executivo. O executivo, com todo respeito, não tem nada pessoal contra a prefeita. Na posse, sabe, eu tive a honra de fazer o discurso de posse, fui convidado, e a prefeita estava, acho que 3 metros de distância ali minha, e eu falei para ela, prefeita, eu não sou situação ou oposição, eu sou pela cidade, eu não ligo muito para esse negócio de partido, até porque ninguém vota em partido, vota na pessoa. Mas eu pensei, eu não posso chegar aqui, porque o candidato que eu apoiei perdeu, eu vou ser oposição, não posso fazer isso. Só que eu também não vou liberar, ser leniente se eu descobrir que tem coisa errada. Então eu passei 1 ano segurando, ao ponto de ser taxado ali de governista. Mas não era isso, eu queria saber qual que a gente não conhece, a pessoa veio de fora, o bauruense depositou um voto de confiança numa pessoa que não conhece a cidade, sabe? Não conhece os bairros de Bauru. Mas aí, a hora que começaram a chegar algumas informações que eu não gostei, como eu falei, isso aqui eu amo essa cidade, sabe? Daqui a pouco a gente vai embora. Eu, você, a gente já tá indo. Né? Eu tô com 45, você é mais novo. Mas enfim. Pouca coisa. Mas a gente daqui a pouco tá indo embora. O que fica aqui na história é o que nós trabalhamos, o que nós fizemos.
Eu tenho um casal de gêmeos de 9 anos. O que eu quero é que eles, lá na frente, falem, poxa, meu pai brigou, meu pai lutou, meu pai tentou fazer alguma coisa, enfrentou esse sistema. E é isso que a gente deixa, sabe? Então, quer dizer, chegou uma hora eu falei assim, não dá, pelo que eu estou vendo, eu tenho essa liberdade, eu tenho essa prerrogativa, pelo que chega de informação e pelo que eu estou analisando, eu não estou gostando do que eu estou vendo. E ali eu comecei a apertar um pouco mais, e aí chegou essa questão da SEI da educação, eu apertei bastante, tanto é que eu entrei com o requerimento de instalação, e aí a gente começa a entender o que está acontecendo, quer dizer, a visão que eu tenho, e eu fiz toda essa contextualização para quem assiste o programa, para falar, poxa, mas o cara é contra, persegue a prefeita, não é nada disso, eu fiquei 1 ano ali me colocando à disposição na prefeitura. Agora, chega uma hora que a nossa obrigação, nós somos pagos para fiscalizar, apresentar projetos de leis. Tá? Quando eu vi, a hora que começou a aparecer algumas informações que eu não concordei, eu comecei, óbvio, a pegar firme. Tá? Até então não tinha aparecido. Mas, quer dizer, nós ali no Legislativo estamos fazendo a nossa parte, mas o que nós estamos acompanhando no Executivo é muita fotografia, muita live, muita foto, mas a cidade mesmo está abandonada. Além dos outdoors. Oferecimento Eficaz, mídia externa. Facop, Faculdade do Centro-Oeste Paulista. Pureza Filmes, produtora de vídeos. E DNE, agência de publicidade. Voltamos a apresentar a Lei dos Outdoor. Vereador, me fala, vamos falar de política. Você vai atuar nessa eleição? Vai apoiar quem? Você é candidato a deputado? Me conta aí como está seu posicionamento político no momento. Eu estou afiliado no PSL. Tá? Antes da eleição, conversei bastante com o Meira, tenho muita amizade, gosto muito do Meira. Na verdade, sou um fã dele. Poxa, o Meira, o cara de Bauru que chegou no comando do Estado de São Paulo, da Polícia Militar, uma experiência violenta. Enfim, nós somos para o mesmo partido, entramos, viramos vereador, só que com a fusão do PSL com o DEM, que virou União Brasil, certo. Eu falei, eu não vou ficar num partido, que até então eles estavam lá sinalizando que queriam apoiar o Dória para presidente, o Rodrigo Garcia para governador. Eu falei, poxa, esses canalhas fizeram parte de uma política que matou meu pai. Não dá. E eu, além do que, também eu tenho minha convicção pelo Bolsonaro, pela direita e tal. Teve a fusão partidária, só que não abre janela para vereador. A janela é só para quem vai disputar aquele mandato, aquela eleição. Eu entrei com uma ação na justiça, falei, eu vou entrar e vamos brigar, porque teve uma mudança programática do estatuto. Sabe? Eu não me filiei à União Brasil. Inclusive, é uma das principais teses que União Brasil, que o PSL e o DEM não existe mais. A União Brasil vai tentar caçar o Burgo por infidelidade partidária. Não, eu não tenho vínculo com a União. Nunca fui filiado à União Brasil. Eu era o PSL, não a União Brasil. Além do que, tem um monte de diferenças programáticas entre os partidos. Mas, enfim, me filiei, saí, fui para o PMB, que era o Partido da Mulher Brasileira. No ano passado, quando o Bolsonaro se aproximou do PMB, o PMB começou a trabalhar pela alteração do nome para virar Brasil 35. Sim. O Bolsonaro, na época, ele queria e precisava de um partido para ele, partido de conservadores da direita, para juntar todos os candidatos ali. Na verdade, ele foi chantageado. Houve primeiro um baita de um boicote com a Aliança pelo Brasil, trabalhado, porque o Bolsonaro não podia ter o partido dele. Ele tinha que ficar refém de um outro partido, que é o que aconteceu, que ele acabou indo para o PL, que é comandado pelo ex-presidiário, mensaleiro, enfim, um bandido.
E então teve todo esse trabalho, essa articulação para o Bolsonaro não ter um partido para ele, e o Aliança pelo Brasil não deu certo. Aí o Bolsonaro tentou se filiar no PMB, que é o partido que eu estou filiado hoje. Nesse momento, para quem não se lembra, estava ali maio, junho, começaram ali a manobra de cassação do mandato do presidente. Tanto é que logo em seguida teve o 7 de setembro, eu fui para Brasília, estive lá, senti ali o clamor da população, e depois o Bolsonaro, veio o Temer, fez aquela carta, tal, e o Bolsonaro foi se filiou no PL. Mas eu não aceito. Para mim o PL não dá. Eu apoio o presidente, mas o partido que o presidente está afiliado hoje, para mim, não dá. Certo. E aí eu fui para o Brasil 35, que hoje teve uma alteração legislativa, que ele era Partido da Mulher Brasileira, trocou, ficou Por Mais Brasil. Por Mais Brasil, que é conhecido como Brasil 35, onde tem ali as maiores lideranças paulistas, é o Abraham Weintraub, ex-ministro da Educação, ex-diretor do Banco Mundial, e o Arthur Weintraub, foi assessor do presidente e estava na Organização dos Estados Americanos. O Abraham sai a governador, vou apoiá-lo. O Abraham sai a governador? Governador. O projeto do Abraham é o seguinte, o que está acontecendo? Tem muita gente batendo, poxa, é traidor, está traindo o presidente. Não é isso. Nós não aceitamos o Centrão. Nós estamos nas pautas de 2018. Deus, Pátria, Família. Nós não estamos na pauta de alguns atos, por exemplo, de corrupção que a gente está vendo que está estourando. Vai esconder o sol com a peneira do que aconteceu no Ministério da Educação com o Milton Ribeiro? Não dá. Com sérios indícios ali de trocar emenda por barra de ouro? Não tem como. Vai esconder que acabou de ser indicado para o CAD, um chefe de gabinete do ministro Gilmar Mendes? Vai esconder a aproximação com o Luiz Eduardo Ramos, que o próprio general Mourão e vários das Forças Armadas estão tendo com a China, com a Rússia, negociando submarino nuclear? É sério isso? Então, quer dizer, não dá. O vice-presidente da Câmara agora, acho que hoje ou ontem, acabou de citar a possibilidade de derrota do presidente. Ah, mas o Abraham também falou. O vice-presidente da Câmara, indicado pelo Valdemar Costa Neto, vai aceitar que a Bia Kicis não está podendo ser candidata ao Senado em Brasília porque o Centrão está trabalhando pela Flávia Arruda, mulher do Zé Roberto Arruda? Poxa, só levantar aqui o Zé Roberto Arruda. Cadeiro. Vai aceitar que no Rio de Janeiro estão fazendo um baita de um trabalho pelo Romário para boicotar o Daniel Silveira? Aqui em São Paulo apoiando o Datena, que chamou o presidente de bunda mole. Nós não aceitamos isso. Agora, eu não vou ficar aqui, Bolsonaro. Eu apoio, vou votar no Bolsonaro e vejo o seguinte, não tem saída. Agora, ficar abraçando e batendo palma para todas as loucuras que estão acontecendo, me desculpa, o presidente falou ontem numa entrevista que ele mal conhecia o Daniel Silveira. E outra coisa, eu escrevi hoje nas minhas redes sociais. Ah, mas o presidente deu lá a graça para tirar o Daniel Silveira da prisão. Poxa, o Alexandre de Moraes, o Supremo, adorou isso aí. Esse circo, esse teatro que a gente vê, essas brigas e tal, na política, às vezes nem sempre é isso que acontece. Não. A graça do Daniel Silveira caiu como uma luva no Supremo. O Alexandre de Moraes adorou. O Supremo vai considerar constitucional a graça, tanto é que o Aras já foi nesse sentido, mas a questão não é mais a cadeia do Daniel Silveira, porque para eles não importa mais prender o Daniel Silveira. Eles já acabaram com o cara. O cara ficou 11 meses preso, vai perder os direitos políticos dele. Saiu agora desmoralizado quando o presidente fala que mal conhecia o senador. 650 mil bloqueados da conta do cara, não sei nem se ele tem isso. Quer dizer, arrebentaram o cara financeiramente, família do cara arrebentaram com ele, destruíram o cara. E o que é pior, tiraram ele do caminho do Romário. Agora, quem que pode mexer em toda essa bagunça? É o Senado. Porque o Senado tem a possibilidade, pelos termos de freio e contrapeso, de fazer impeachment, de empichar ministro do Supremo. Mas aí nós entraríamos num campo, vereador, que instabilidade institucional no Brasil ia ficar ainda, já é ruim, mas ainda pior de fazer impeachment de ministro do STF. Será? Será que não pacificava, não? Eu acho que nossa república está muito arrebentada para a gente partir para esse... Não. Olha, eu garanto para você que ela não está nem
perto do que está para acontecer. Não chegou nem perto. O senhor não vai defender golpe militar aqui, hein? Não, pelo contrário. Eu sou legalista. Agora, por exemplo, o artigo 142 é a Constituição. O que está na Constituição não é inconstitucional. Tá. As Forças Armadas está na Constituição. Que há pedido para preservar um poder, para garantir a garantia de um dos poderes, as Forças Armadas podem intervir, podem trabalhar, podem atuar. Está na Constituição. Sim. Agora, mas, Borgo, então você vai defender, chegar lá com um canhão, com essas coisas? Não, mas, por exemplo, o trabalho... Esse artigo serve assim, ó. Um bando de arruaceiro invade o STF, lá, fechou o STF. Aí o artigo é convocado para as Forças Armadas irem lá, tirarem esse pessoal e restabelecer o STF. Não, mas peraí, mas você garantir a prerrogativa de um poder não é só você fechar o poder, fechar fisicamente o prédio. Quando você está impedindo um poder de atuar... Você não pode fechar o outro poder para deixar um atuar. Você não precisa fechar um outro poder. Você pode simplesmente ali afastar quem está impedindo a atuação dos poderes. Nós temos ministro do Supremo Tribunal Federal fazendo discurso político. O ministro não pode atuar politicamente. Nós temos ministro do Supremo Tribunal Federal participando de reuniões junto com senadores e com deputados para não aprovar PEC, por exemplo. PEC, votação constitucional, legal, moral, do caso do voto impresso, que nós tivemos 2 ministros. Nós temos ali mais de 2/3 ali do Congresso, tudo com o rabo preso no Supremo. Os próprios juízes que vão julgar os processos desses deputados, desses senadores, são os que foram lá, um deles, inclusive, que está no TSE, intimidar parlamentares no caso da votação das urnas eletrônicas. Isso aí não é impedir o exercício de um poder? Mas aí você defende o quê? Que a gente... Faça o quê? Fecha o STF? Não, muito pelo contrário, não tem que fechar. Troca os ministros. Troca os ministros. E aí o Bolsonaro... Faz o impeachment. O Bolsonaro o impeachment. vai lá Ué, mas não é constitucional? indica todos dele. Mas não é constitucional. O impeachment não é constitucional, não está na Constituição, não cabe ao Senado fazer impeachment de ministro supremo. Que façam impeachment de ministro supremo. Agora, atuar, ministro da Suprema Corte, atuar politicamente, isso não pode. Isso é ilegal. E escuta o que eu estou te falando. É horrível o que está acontecendo e o que vai acontecer. Inclusive com a possibilidade, se o Lula ganhar a eleição. Hoje, com o Lula na presidência, a gente não estaria aqui. Por quê? Porque uma das maneiras dele é censurar as redes sociais. Mas ele foi presidente 8 anos e não teve censura nenhuma. Tá, mas agora ele está deixando exposto em todas as entrevistas dele, ele está deixando claro que ele entende que tem que regulamentar. Agora, quem regulamenta sou eu, é bacana, né? Mas é o capital, é o dinheiro, não o conteúdo. Não, mas a hora que você abre a brecha para regulamentar, quem que vai regulamentar? É o Lula? É Alexandre de Moraes? É Gleisi Hoffmann? É o Barroso? É o Congresso. É liberdade de expressão. Não, mas liberdade de expressão eu acho que tem que ser uma cláusula pétrea da nossa Constituição. Mas aí agora, a questão de regulamentação das mídias, social das mídias, eu sou a favor. Porque um grupo só, o que está acontecendo, por exemplo, hoje o governador do Paraná, cujo pai dele é o Ratinho, o apresentador, está dizimando todas as rádios. Ele está comprando tudo. Hoje, dificilmente você vai ter uma rádio que não vai ser do Ratinho daqui 5 anos. Lá no Paraná? Em Alagoas. E aqui... Não é do Renan? Não, e no Pará, não é do Jair Barbalho? Controle social da mídia. Tá, mas você não pode ter tantas emissoras, você não pode ter muitas redes TV. A Globo. Isso é regulamentação. As redes Globo sociais, ela vem para contrapor isso aí. Sim. Hoje, por exemplo, nós tínhamos aqui em Bauru um meio de comunicação que dominava toda a política, a cidade. Era uma versão só. Sim. Com as redes sociais, nós temos liberdade para contrapor isso aí. Eu concordo, a gente está concordando. Então, mas a hora que você abre para regulamentar, quem regulamenta? Nós estamos aqui com o site, com o YouTube da Câmara Municipal fora do ar, porque eu tratei de assuntos que foram discutidos no Senado a respeito de tratamento precoce. Além dos outdoors. Oferecimento Eficaz, mídia externa. Facop, Faculdade do Centro-Oeste Paulista. Pureza Filmes, produtora de vídeos. E DNE, agência de publicidade. Aqui na Brumax você encontra tudo em higiene, limpeza e acessórios. Fabricamos produtos super concentrados para todo tipo de limpeza. Residenciais, comerciais e industriais. Vem em uma de nossas lojas físicas, acesse a nossa loja virtual ou faça seu pedido pelo WhatsApp.
Brumax, solução em higiene e limpeza. Voltamos a apresentar a Lei dos Outdoor. O Ciro falou uma expressão que ele pegou muito mal, mas eu concordei totalmente. Ele falou assim: se eu for presidente, eu preciso voltar os poderes para a caixinha, voltar o Ministério Público para a caixinha dele. Ele falou assim, o pessoal estava achando que ele estava atacando os poderes, mas ele estava falando colocar cada um na sua, né? Cada um. Pô, isso aqui não é o seu papel. Esse Mas aqui como não é o seu presidente, papel. ele vai fazer isso como? Que jeito? Então, não sei. Qual Mas a previsão ele falou constitucional? Não, ele estava falando que precisava ser feito. Voltar a justiça para a caixinha dela, voltar para a caixinha. Como é que você faz isso? Através de impeachment pelo Senado. Só que sabe quando que vai ter? Apoiando, tirando os ladrões da esquerda, tirando essa cambada de bandido que roubou o Brasil barbaridade, mas aí entra uma direita, uma frente conservadora, e uma parte dessa frente apoiando Datena, Romário e Flávia Arruda. Você sabe quando que a gente vai conseguir dar uma mudada? Não vai. Mas o candidato a governador do presidente aqui que você não vai apoiar é bom. Eu não sou, eu deixo muito claro, eu não gosto do presidente e sua entourage, não gosto de ninguém, não. Mas o candidato que ele colocou para governador de São Paulo é ok. É o Tarcísio, ele era da engenharia do Exército. Atuou Era no assessor governo, da Dilma, era assessor da do Dilma, Lula, coisa, era assessor do Michel Temer. E agora é do Bolsonaro. Era quando ele foi para sair candidato, a primeira pessoa que ele foi se aconselhar foi com o Michel Temer. Eu voto no Abra. Confio nele. Eu achei Vamos ele supor, louco pra caramba. louco, barbaridade. Psicopata. Maluco. Acho que até por isso que dá certo, adoro o Abra. Mas é sincero. Mas ele traiu o Bolsonaro. Eu desafio alguém a falar isso aqui, ó. Qual foi a traição? Qual? O que eu tô falando em relação a Datena, Flávia Arruda e Romário é traição? Pô, então vota no Datena, caramba. O que eu tô falando da ligação do presidente... Você sabe o que vai acontecer com o presidente? É bom deixar isso aqui gravado. Perder a eleição. Não acredito, tá? Não vejo a mínima possibilidade disso acontecer. Até, eu vou te explicar isso aí tecnicamente. Ele vai dar um golpe se ele perder, Não, né? não precisa de golpe. Não. O que acontece é o seguinte, você tem uma turma do PT que vota no PT, uma turma do Bolsonaro, supondo que o Bolsonaro esteja abaixo mesmo nas pesquisas, coisa que eu não acredito. O ladrão não consegue sair na rua. Está sendo humilhado. Com medo de sair na rua. O presidente onde vai tem multidão levantando o cara, poxa. Pelo amor de Deus. Mas vamos supor que o Lula tivesse em primeiro lugar e o presidente embaixo. Nós temos ali 25%, 30% do eleitorado que não está preocupado com isso aí ainda. Sim. E que alguns acreditam que vai cair do espaço um político para ser a terceira via. Pô, é risível. Terceira via quem que é? O Dória? Simone Tebet? Viu? Poxa. Eu sou desses 25%, sabia? Então, só que eu a hora... não voto no Bolsonaro, eu acho ele despreparado. Não tem nada contra o pessoal, eu já falei isso daqui. Eu acho ele despreparado. Eu acho que o presidente do Brasil tem que ser mais preparado. Saber, igual você tá falando aqui comigo, ele não consegue ter uma discussão dessa comigo. Eu acho que tem que ser um cara, da direita, da esquerda, tanto faz. Tem que ser um cara mais bem preparado. E não voto no PT, porque eu sei que o PT faz. Mas dessa ele já ia olhar e falar, é isso aí, seu viadinho, deixa eu fraco aí, porra. Então. E eu não voto no PT porque o PT se corrompeu. O PT trouxe a corrupção pro centro da negociação. Mas como é que você faz? Segundo turno vai dar Lula e Bolsonaro, e aí? Eu vou, não sei o que eu vou fazer. Então. Mas no primeiro turno eu esses me reservo É esses 30%. a votar num cara muito mais preparado. Tipo assim, eu vou escolher alguém que tem um currículo, entendeu? Um currículo. Igual, eu dei o exemplo aqui um monte de vezes, quem assiste esse programa já sabe o que eu vou falar. Da mesma forma que a Nestlé usa para escolher o seu CEO mundial, vai lá e pega... a gente tem que escolher presidente assim também. Eu quero um cara foda. Tipo Nós assim, estamos entrando em junho, a campanha começa em agosto. Quem seria esse nome? Não, no primeiro debate nós que apresentar vai ter uns 12, 13 candidatos. Eu vou escolher um deles, que é o melhor currículo, e vou votar. E segundo turno, vai ter Lula e Bolsonaro. Como é que você vai fazer? Agora eu tô te Sei. entrevistando. Aí espera ter o Lula e o Bolsonaro. É o que o vai Lula acontecer. tá com quase 80 anos, pode morrer. O Bolsonaro, sei lá, pode tomar uma outra facada mais bem dada. Calma. O que vai acontecer é o seguinte, é Lula e Bolsonaro, é isso que vai dar. E aí esses 30%, 20 e poucos por cento, tá nessa isso situação... que o PT quer, né? O PT aposta muito nesse combate Lula e Bolsonaro. Acho que não só o PT, acredito que também a boa parte do Bolsonaro também... O PT nem tá batendo muito no Bolsonaro porque quer trazer ele pro segundo turno. Claro, vai ter isso aí, só que vai ficar uma disputa entre um ladrão, um descondenado, que pelo amor de Deus, quem tem acima aí de 15, 16 anos, votar no Lula é brincadeira.
O tanto que roubaram esse país. Roubaram não foi pouco, roubaram muito, muito. Sabe, o cara dava palestras como? Palestra com dinheiro das empreiteiras que pegava dinheiro em países que o Brasil estava financiando através do BNDES. Pelo amor de Deus. Sabe, roubou e muito, muito dinheiro. E é isso que o país vai ter que escolher. Ah, mas o cara é maluco. Tá, mas de um lado tem um maluco, do outro lado tem um ladrão. E aí? Quer dizer, não há imposto que vence quando a torneira não fecha. E é isso que a gente está... Por isso que eu tenho, que eu bato bastante essa aliança com o Centrão. O meu medo é que o presidente chegue num ponto... E esses caras estavam, só lembrando, né? Esses caras estavam todos com o PT. Esse pessoal que vai PL, o Bolsonaro agora... PP, todo mundo tava com o PT lá no mensalão, tava todo mundo junto. E agora estão com o Bolsonaro. Mas é isso que tanto eu quanto o Abra a gente vem falando. Só que quando a gente coloca isso aí que você acabou de falar, PP, por exemplo, o PP foi o partido que mais pegou dinheiro no mensalão. Pô, sabe que o único... Era engraçado, cara, que o Paulo Maluf era do PP e ele sempre foi conhecido por escândalo de corrupção e etc. E quando saiu o negócio do único... deputado não indiciado do PP era o Paulo Maluf. Todos os outros estavam recebendo, menos o Paulo Maluf. Que coisa que aconteceu. O Maluf perto do Lula é trombadinha, é batedor de carteira, punguista, coisa pequenininha. Um baita de um bandido, mas perto do Lula não tem. Igual o Lula não existe. O Lula, acho que o maior ladrão da história da humanidade é esse cara. Esse cara roubou muito. Sabe? O impacto foi brincadeira. Mas, enfim, vai chegar num ponto que vai ter que escolher entre um e outro. Ah, o Bolsonaro é maluco? Tá, sei lá. Agora, o outro é ladrão. A gente vai ter que escolher e um desses vai entrar. Qual que é a ressalva que nós fazemos? Tá? E aí tem um monte de gente que mete o pau no Abra e alguns aí que vêm para mim, porque eu jogo aberto. Eu quero o bem. Poxa, o Abra está traindo o presidente. Por quê? Porque ele está abrindo o jogo, que ele está falando que não é bom para o Brasil essa aliança com o Centrão? Isso é trair o presidente? Não, né? Você sabe o que vai acontecer? Eu já manifestei nesse sentido em outras oportunidades. Um deputado federal, de acordo com a última eleição, ele precisou de 280 mil votos para ele entrar sozinho, sem depender de nenhum outro candidato. Pelo corte, provavelmente nessa eleição vai estar nessa faixa. No PL tem Carla Zambelli, Eduardo Bolsonaro, Coronel Tadeu... Bom, tem ali uma meia dúzia que é ligada ao presidente e tal. Esses caras vão explodir de voto. Vão ter lá, vamos supor, 3 milhões de reais. Só que com 3 milhões, com 1,5 milhão, por exemplo, você fez lá essa meia dúzia. Vai sobrar mais 1,5 milhão. Para onde é que vão esses votos? Para os outros deputados do Centrão, que não são do Bolsonaro. Aqui em São Paulo, por exemplo, metade do PL é contra o Tarcísio. Metade do PL está fechado com o Rodrigo Garcia. O PP já até anunciou apoio para o Rodrigo Garcia, né? Porque os caras não querem perder a teta. O Rodrigo Garcia, por uma manobra do Henrique Meirelles, que era secretário da Fazenda de São Paulo, o Estado fez um caixa muito grande para esse ano. Tem uma sobra de caixa no governo do Estado gigantesca. E o Rodrigo Garcia tá soltando dinheiro para prefeito. Eu acho que dos 650 prefeitos... Não vai ter como gastar. Vai ter, 600 é Rodrigo Garcia. Não tem mais como gastar, porque a partir do mês que vem agora não vai ter como assinar convênio para gastar dinheiro. Mas ele está assinando um convênio, a Deus dará. Mas não vai dar, não dá mais tempo. E outra coisa, esse dinheiro que ele está na mão é um dinheiro com sangue. É o dinheiro do corte de 12% da saúde na época da Covid, é o dinheiro do aumento de impostos, inclusive de medicamentos para tratamento de AIDS. Sabe? É esse dinheiro que ele está na mão, que ele guardou para fazer campanha, dinheiro de sangue, dinheiro de morte, dinheiro de empresas que quebraram, barbaridade, dinheiro do fica em casa, a economia a gente vê depois, toda essa palhaçada que foi feita no governo do Estado e que hoje eles vêm aqui, vai estar aqui agora, em Bauru, para fazer campanha política, para anunciar que vai soltar dinheiro. Eu ouvi isso aí de representantes do alto escalão do governo de São Paulo. Nós temos dinheiro sobrando. Tem mesmo. É só vir pedir. Nós sabemos. O balanço de caixa do Estado está lá em cima. Então, mas qual o custo disso? Qual o custo disso? Uma pessoa que morreu, uma pessoa que quebrou seu emprego, que não vai voltar mais, está passando fome. Sabe, para quê? Para fazer campanha? Eu me manifestei agora essa semana, vai ter um mutirão de cirurgias no hospital estadual. Poxa, bacana, legal ter um mutirão.
Só que cancelaram essas cirurgias e consulta durante o período pior da nossa história para chegar agora na boca da eleição e vir fazer campanha. Isso me dá nojo. Difícil. Vereador, precisamos encerrar. Precisamos encerrar. Esse programa na internet nós não temos horário, pode ter quantas horas quiser, mas como hoje agora a gente está na TV e nas rádios também, as TV e as rádios precisam de um tempo determinado. Então, se a gente estender muito, nós vamos ter que cortar e eu não gosto de fazer isso com... Então a gente tem que fazer outro. A gente tem que já deixar mais ou menos marcado. Eu não gosto de fazer isso com os convidados, porque às vezes eu tiro uma fala que você queria que fosse. Aí vai falar assim, aquele cara tá me sacaneando, tá me perseguindo. Exatamente. Então, para deixar mais ou menos o programa inteiro para a TV e para a rádio. No YouTube sempre vai na íntegra com tudo. E se não cortarem, né? Hã? Se não cortarem, porque eu falei coisa aqui que não pode. Ah, não, pode. Eu falei também. Covid, eu falei tratamento precoce, provavelmente vai ser bloqueado, vai ser censurado. Só queria deixar claro para a plataforma YouTube que o programa é totalmente contra, viu? Isso daí é a opinião do vereador. Nós aqui somos contra o tratamento precoce e acredito que a Covid é uma doença muito contagiosa e que deve ser tomar vacina, tá? É isso aí. Vacina impede a contaminação? Hã? Vacina impede a contaminação? Não, mas tem lá 99% das pessoas que tomam vacina não morrem de Covid. Verdade, 85%, dados os fatos daquele Bauru que morreram na cidade de Bauru nesse ano, eram vacinados com duas ou mais vacinas. Caiu. Ferra a gente com Eu fui censurado porque eu falei isso, viu? Pelo amor de Deus. Não, vacinas salvam vidas, tá bom? Vacinas. Galera, mais um papo maravilhoso aqui com o vereador Borgo, agradecendo a presença dele. Estamos encerrando mais um Além dos Outdoors. Além dos Outdoors, que é o maior programa de entrevistas do Centro-Oeste Paulista. Estamos em diversas plataformas, tanto no YouTube, você deve ter chegado aqui por aqui através do Instagram, do Facebook, do TikTok, do Twitter, para o YouTube, mas você pode assistir a gente também, sabe onde? Na Cultura Regional, na Real FM e na TV Brumais, tanto em Jaú quanto em Bauru, canal 27 e 527. Quero encerrar agradecendo o nosso parceiro de divulgação, que é a Eficaz Mídia. A Eficaz Mídia tem o maior mobiliário urbano de propaganda do interior de São Paulo. Bauru Agudos, com mais de 900 pontos de ônibus que você pode ir lá estampar sua marca. E a Facop. Facop é a faculdade aqui do Centro-Oeste Paulista, fica lá em Piratininga, e você faz o curso de odontologia noturno, bem como as pós-graduação, que são mais de 50 pós-graduações que você pode fazer. Por exemplo, vai lá fazer implante dentário, fazer a questão da aplicação de botox, preenchimento, né? A Facop tem tudo isso lá. E além disso, tem a clínica. Estou esquecendo de falar da clínica. A clínica Facop, aqui na região, você que tem algum problema dentário ou quer fazer um desses procedimentos estéticos, a clínica Facop não cobra. Você vai ser atendido porque ela é uma faculdade, né? Então você é atendido pelos alunos da faculdade que já são dentistas, né? Que estão fazendo a pós, e você só paga o material. O serviço lá é de graça. Beleza? Que agora a gente tem o Além dos Outdoors Visita. A gente fez o rodeio de Piratininga, ficamos 4 dias lá, peguei uma gripe que até agora tô ruim, Paulo. Pelo amor de Deus. A gente leva o programa até a sua inauguração, até seu evento, e entrevista todo mundo que estiver lá. Certo? Vamos encerrar. Até o próximo programa. Tchau!